Se perguntarmos a qualquer espírita qual o primeiro livro que devemos ler para iniciar o estudo do Espiritismo, a maioria responderá que o primeiro livro a ser lido seria o Livro dos Espíritos. No entanto, em O Livro dos Médiuns, precisamente na sua parte primeira, capítulo 3º, item 35, o codificador faz recomendações sobre a melhor ordem para a leitura das obras espíritas. Veremos, então, que Allan Kardec afirma que a obra que deve ser estudada primeiramente é o que é o Espiritismo. Isso porque o Livro dos Espíritos se inicia com a introdução e o prolegômenos, ou texto preliminar, onde o codificador sintetiza os princípios fundamentais do Espiritismo. Os temas aflorados na introdução são desenvolvidos e esmiuçados por Allan Kardec nos livros introdutórios, que são O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Embora a obra O que é o Espiritismo seja um roteiro bem resumido e didático, ninguém se iluda com essa simplicidade aparente. Mesmo espíritas muito veteranos terão muito o que aprender, justamente pela sua simplicidade e seu caráter de síntese. O livro que é o Espiritismo oferece aos mais estudiosos espíritas a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina, servindo ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor certos aspectos, certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada das obras fundamentais. Respeitando profundamente o louvável esforço de todos os trabalhadores que tentaram elaborar resumos, introduções e apostilas sobre o Espiritismo, devemos lembrar que ninguém no mundo teve condições intelectuais e espirituais para superar Allan Kardec neste objetivo, simplesmente pelo fato de que Allan Kardec não é um autor isolado, mas sim o codificador do Espiritismo, guiado intensamente pelo próprio Espírito de verdade e assessorado na sua tarefa pelos espíritos que foram os maiores pensadores, filósofos e benfeitores de toda a história da civilização humana. Por essa razão, ninguém conquistou maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o mestre Allan Kardec. A dedução lógica para isso é que nenhum resumo, introdução ou apostila poderá superar o que é o Espiritismo. Portanto, não se pode relegar ao passado, nem simplesmente esquecer a obra O que é o Espiritismo e os demais opúsculos de Allan Kardec. Mas, pelo contrário, essas obras devem ser os livros de escolha para os estudos sistematizados da doutrina espírita nas casas espíritas. O que é o Espiritismo, já no seu preâmbulo, responde à questão formulada no título do livro, definindo o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. A obra O que é o Espiritismo possui 3 capítulos. No primeiro capítulo, sob forma didática de debates simulados entre Allan Kardec e os principais opositores do Espiritismo, encontraremos as respostas para as principais críticas, refutações, acusações e contradições contra o Espiritismo. E dessa forma, um pormenorizado entendimento sobre o que verdadeiramente é o Espiritismo e qual o seu objetivo essencial e exclusivo, a saber, a transformação moral do homem. O segundo capítulo pode ser considerado um resumo da obra O Livro dos Médiuns, enquanto o terceiro capítulo pode ser considerado um resumo de O Livro dos Espíritos. O terceiro capítulo oferece ainda a solução pela doutrina espírita para os mais inquietantes problemas de ordem moral, filosófica e psicológica. Os estudantes conscienciosos do Espiritismo compreendem o valor permanente, não só de o que é o Espiritismo, mas também o Espiritismo na sua expressão mais simples, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Lembremos sempre que até mesmo os maiores conhecedores do Espiritismo devem reler e consultar periodicamente esses livros. E reiteramos, eles são os livros de eleição para os estudos sistematizados da doutrina espírita nos grupos espíritas. Nas nossas casas espíritas, portanto, para aqueles que lá adentrarem pela primeira vez solicitando a indicação de uma obra para leitura, ofereçamos o que é o Espiritismo conforme a orientação lúcida e abalizada de Allan Kardec.
Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.